Meus irmãos, nessa semana nós tivemos a aula de método funcional de leitura bíblica e eu separei um trecho aqui bem especial para vocês, para a gente ver como que a igreja tem dificuldade em enxergar no texto a interpretação do próprio texto. Então assiste esse pedacinho, tá super especial, super bacana desse corte das nossas aulas, tá bom? Deus abençoe vocês e boa aula! Eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia lá no livro de Mateus, capítulo 28, versículo 20. O Mateus 28, 18, 19 é conhecido, muito conhecido de todos, né? Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Olha o versículo 20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Eu vou perguntar para os irmãos o seguinte: todas as coisas que vos tenho ordenado. Pergunto, o que são todas as coisas? Vou dar um tempinho aí para os irmãos responderem. Então, minha pergunta é, Jesus diz, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Pergunto, o que são todas as coisas? Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Bem, se nós estivéssemos em aulas aqui em sala presencial, muito provavelmente os irmãos iriam me falar tudo aquilo que aprenderam em algum momento da sua vida sobre as coisas que Jesus ensinou. Não é verdade? Fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então, normalmente, é isso, mandamentos, a lei, os ensinos de Jesus, quando Jesus ensinou isso, quando Jesus ensinou aquilo, e aquilo outro, etc, etc. Então, quando a gente faz essa atividade de em primeiro passo, interpretar o texto lido baseado no nosso conhecimento em primeiro passo, porque nós fazemos isso, mas num segundo passo, mas quando a gente faz isso em primeiro passo, a atividade, o nome técnico que se dá a isso é esse aqui, ó. Parece que é brincadeira, mas isso é exegese. O que é a exegese? Quando você transporta para o texto o seu conhecimento e o seu conhecimento pura e simplesmente interpreta o texto. Exegese é diferente de exegese, que é o que a gente busca fazer. E o que é a exegese? Quando você busca no texto retirar a sua própria interpretação. Então, quem que interpreta a Bíblia? É a própria Bíblia. Ou melhor dizendo, quem que interpreta as Escrituras? O próprio texto da Escritura. Então, primeiro eu busco no texto o que o texto ensina sobre aquela frase, aquele termo, aquilo que eu estou tentando entender. Por exemplo, nós lemos Mateus 28 e lemos lá no finalzinho, versículo 20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. O livro de Mateus, quando Mateus escreve o seu livro, ele, de uma forma didática, ele divide vários discursos de Jesus Cristo. Ao todo, são 5 discursos de Jesus Cristo. O primeiro discurso de Jesus começa no famoso Sermão do Monte. Quando Jesus está lá no Sermão do Monte, o discurso propriamente dele começa em Mateus 5:3. Ele vai até Mateus 7:27. Esse é o primeiro discurso de Jesus. Quando Jesus acaba o seu discurso, vamos colocar lá em Mateus 7, eu falei que acaba em 27, né? Então, Mateus 7:28. Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, então, o próprio texto me avisa que Jesus acabou um dos seus discursos. O interessante é o seguinte: quando Jesus faz o seu segundo discurso, que está lá em Mateus 10:5,
em Mateus 10, 5, é o segundo discurso de Jesus, que vai lá falar da missão da igreja. Esse discurso acaba no versículo 42, se não me falha a memória. Vamos lá, 10, começa em 10, 5, ó. O bom dessa, vou mostrar aqui essa Bíblia online, né? É que ela deixa em vermelhinho o discurso de Jesus, né? Dá uma facilitada para a gente conseguir ler. Aí, lá em 10, 42, acaba o seu discurso. Quando acaba o discurso, em 11, 1, ó. Tendo acabado Jesus de dar essas instruções a seus 12 discípulos. Então, vocês estão entendendo que no segundo discurso de Jesus, o autor do texto, que é Mateus, ele também me indicou que o discurso de Jesus acabou. E assim, meus irmãos, vai acontecer em todo o discurso de Jesus. O interessante é que no grego, a frase é exatamente igual. Ela muda, às vezes muda no finalzinho, as instruções, as palavras, mas ela é exatamente igual. O que ficaria para um leitor grego muito fácil de identificar isso. A gente tem mais dificuldade porque o tradutor fica mudando os termos e que dificulta muito a gente. Mas quem for atento, né, ou receber uma ajuda de uma atenção, vai conseguir ver discurso de Jesus, tendo Jesus acabado de dar essas palavras, tendo Jesus acabado esses ensinamentos, tendo Jesus acabado esse... Né? Vamos ver o próximo discurso. Está lá no capítulo 13, que são as parábolas, né? Vai do 13, 1 até o 13, 52. No 13, 53, quando acaba o discurso de Jesus, vamos ver o que o autor botou. Tendo Jesus proferido essas parábolas, retirou-se dali. Então agora a gente já viu 3 discursos de Jesus. O quarto discurso, capítulo 18, Mateus 18, do 1 ao 35. Então no 19, 1, concluindo Jesus essas palavras, e por fim o último discurso dele, que é o discurso escatológico, lá que fala, né, do juízo de Deus. Está lá em Mateus 24. O que será que vai estar? Vai do 24, 1 ao 25, 46. E aí, no 26, 1, tendo Jesus acabado todos esses ensinos. Aí, uma coisa interessantíssima, meus irmãos. Interessantíssima. Esse é o último discurso de Jesus. Eu vou mostrar aqui para vocês. Não precisa saber nada de grego, não. Mas é só de curiosidade. Isso aqui é a frase, em primeiro aqui, é a frase que aparece em todos os términos dos discursos de Jesus. Agora, depois do último discurso dele, em 26:1, aparece uma palavrinha nova. Pantas. Essa palavrinha nova é o todos aqui da Escritura. É esse todos aqui. Então, o que significa? Quando Jesus acabou o seu último discurso, Mateus escreve assim, olha, tendo Jesus acabado esse discurso? Não. Essas palavras? Essas instruções? Não. Tendo Jesus acabado todos esses ensinamentos, disse a seus discípulos. Aí ele vai falar o que ele precisa falar, que é sobre, olha, já agora que vocês entenderam tudo, aprenderam tudo, agora eu vou falar do meu martírio e da minha morte necessária. Então veja, o primeiro discurso sobre a lei de Deus, Mateus encerra com aquele termo. O segundo discurso, ele vai falar sobre a missão da igreja. Terceiro discurso, reino de Deus. O quarto discurso, a comunidade. A comunidade de Deus. Avisei que minha letra é feia, hein, gente? E o último discurso, o sermão escatológico, né? O juízo de Deus. Tá bom? Então, tchananã. Agora eu vou voltar à pergunta que eu fiz anteriormente. O que são todas as coisas? Tendo acabado todo esse ensinamento, Jesus disse isso. E aí, lá em 28, quando ele vai falar, né, para a gente fazer discípulos e pregar o evangelho em todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas. Ele vai usar, até no grego, né, o mesmo termo que ele usou em todos os discursos dele.
Quem sabe a leitura funcional, quem é um leitor funcional, ele não vai responder, ele não vai entender que Mateus estava fazendo referência pura e simplesmente aos ensinamentos de Jesus, aleatoriamente. Mas sabe que Mateus está se referindo ao que o próprio Mateus escreveu, que são os 5 discursos de Jesus. Quais são todas as coisas que Jesus ensinou? A lei de Deus, a missão da igreja, o reino de Deus, a comunidade de Deus e o juízo de Deus. É claro que isso pode ter uma implicação mais ampla, um sentido mais amplo. Quando você for lá, os irmãos que pregam forem pregar, podem pregar isso mais amplo. O que eu estou querendo dizer é que quando Mateus escreveu, ele teve a intenção de comunicar aos seus ouvintes uma referência aos 5 discursos anteriores de Jesus Cristo. Tá bom? Vamos aprofundar ainda um pouco mais para vocês entenderem a importância de ler o texto e buscar no texto a explicação para o próprio texto. É que é o seguinte, poxa, alguém, os irmãos podem estar perguntando, né? Mas poxa, como é que eu vou conseguir enxergar tudo isso? Eu adianto que isso é dificílimo, não é fácil. Não sei se algum dos irmãos já tinham visto essa explicação, uma explicação assim. Se não, ou se sim, deixa aí no chat aí só para eu saber. Mas há uma necessidade de uma prática exaustiva para chegar lá, né? Mas aos poucos a gente vai aprender aqui, eu pretendo nessas 3 aulas, buscar e tirando do texto o seu próprio ensinamento. Já deu para perceber, vou mudar aqui a tela, já deu para perceber que Mateus ele estruturou o seu texto baseado nesses 5 discursos de Jesus. Anota no caderno aí de vocês, meus irmãos. Agora, olha que interessante. Será que Mateus teve essa ideia de montar o seu texto baseado nos discursos de Jesus? Será que ele teve essa ideia do nada? Provavelmente não. Tá? E muito provavelmente ele se inspirou em Deuteronômio. Muito provavelmente ele se inspirou no próprio texto bíblico para montar o seu texto bíblico. Quantos discursos nós temos em Deuteronômio? Temos 5 discursos em Deuteronômio. Qual é o primeiro discurso de Deuteronômio? A lei de Deus. Qual é o segundo discurso de Deuteronômio? A missão de Israel na terra prometida, missão da igreja. Qual é o terceiro discurso de Deuteronômio? O reino de Deus. Qual é o quarto discurso de Deuteronômio? É a vida de Israel lá na terra prometida, né? A vida da comunidade de Israel, comunidade de Deus. E o quinto discurso de Deuteronômio, se você lembra lá dos montes das bênçãos e maldições, o juízo de Deus. Então, muito provavelmente, Mateus estruturou o seu texto baseado no próprio texto. Agora, por que Deuteronômio, né? Porque provavelmente ele reinterpretou Deuteronômio à luz de Jesus como Messias. Por que, né, Deuteronômio não Levítico? Talvez porque em Deuteronômio é que Moisés ele disse que viria um profeta superior a ele. E que Jesus, no Evangelho de Mateus, antes de começar, né, o primeiro discurso dele, o Sermão do Monte, por que ele sobe no monte? Quem subiu ao monte para receber a lei? Moisés. Quantos dias Moisés ficou lá? 40 dias. Jesus ficou no deserto antes de entregar a lei quantos dias? 40 dias. Moisés recebeu a lei. Cristo entrega a lei reinterpretada. Quem é o profeta maior? Mateus está usando tudo isso para mostrar que Jesus é o profeta maior e é o Messias e que o reino de Deus se cumpria nele. E tudo aquilo ali de Deuteronômio estava sendo cumprido em Jesus Cristo. Observe, então, a importância de entender o texto para poder saber o que o autor está falando, qual é a intenção do autor. Então, nessa simples pergunta, né, o que são todas as coisas que Jesus ensinou? Eu espero que você tenha conseguido perceber o quanto que eu me incluo nisso, porque eu não aprendi a ler o texto. A minha forte tendência de pegar qualquer versículo e já sair buscando com a minha própria teologia a interpretar aquele versículo. Mas a leitura funcional, ela me ensinou a buscar no texto
o que o autor quis ensinar para gente.